Nesta sexta-feira, a banda Os Cobaias estará em Vortex, Protásio Alves 737, para o tradicional ensaio transmitido ao vivo para os monitores, mostrando músicas já conhecidas, como Terrorismo Sem Bomba e algumas novidades. Os Cobaias são Zico, guitarra, autor de Adúltera, recentemente incluída e censurada no disco dos Replicantes. Cláudio Reis, guitarra, também integrante dos Replicantes. Daniel, baixo, ex-componente da banda Track. Também. Tu tocava na Track com o Leandro? Sim, com o Leandro Padrax. Tá brincando? Tu era mal, tu era mal naquela época. E o Cláudio Guri. E finalmente Kleber na bateria. A nossa amizade começou no universitário, no cursinho. Começou no bar. No pré-vestibular, no universitário. No bar do pré-vestibular. Né? Tipo, né? Quem estudava, né? Eu, o Cláudio e o Kleber, a gente fazia cursinho. Nós íamos pra aula, sempre chegávamos atrasados, né? Aí quando o Cláudio entrava atrasado, o Cláudio era o Crespo, porque tinha um cabelão. Ali ele já tinha parado com o Ray-Bud, aí eu Crespo, e eu era o Papalégua, né? Pelo pescoço, bibi. E aí na hora do recreio nós íamos pro bar, e já às 9h30 da manhã por ali, a gente já começava a tomar uma cervejinha e tal. E aí todo mundo subia e ficávamos nós três ali no bar. Aí a gente começou a conversar e tal, e aí começamos a ouvir as músicas. Aí a gente já matava o resto dos períodos para ir para as lojas de música e escolher os instrumentos. E, Gervásio, o Zico sempre foi o músico da banda, né? O cara que... O erudito. Que tem, né? Tem formação. Erudição, formação. O cara que fala em notas musicais. Sim, e o resto da galera foi no embalo. O Zico fazia show em barzinho de Gaudério, cara. Nós conhecemos ele, vamos deixar esse cara entrar na banda, né? Nós tivemos que fazer uma reunião ali. Esse que me conversa. Cara, aí, o Cláudio, eu tenho um amigo e tal. Mas o cara tocava no pulperia, sabe? Tocava em voz de bombacha. Tu tem o passado Gaudério? Sim, tem? Sim, de festival, né? Até festival. E como é que tu foi dos Gaudério pro punk rock? Umas influências, né? Gente, a gente resolveu que tinha que aprender a tocar. Aí nós pegávamos o velho Fuquinha Bordeaux lá, da família Heinz. Eu, o Daniel, o Cláudio, o Zico acho que não ia, né? Aí nós nos matriculamos num curso de violão da Incosul, na época, que dava um curso de graça. Nós ia lá pra Zona Norte, os três com os violão, assim, pra fazer a aula, aprender a tocar. E tocavam junto. O nosso primeiro estúdio local de ensaio, foi na minha casa, na churrasqueira, lembra? A vizinhança reclamava e a minha mãe mandava longe. Isso é música, a casa é minha! Boa noite. E aí, cara? Levou cerveja e cortou pra baixo.
na televisão. Prometeu nos dar emprego e agora bota as culpas da situação. Terrorismo sem bomba, terrorismo sem bomba, terrorismo sem bomba, terrorismo. Se você não pagar, nós vamos te matar. Se você não pagar, nós vamos te matar. Se você não pagar, nós vamos te matar. Se você não pagar. Terrorismo sem bomba, terrorismo sem bomba, terrorismo sem bomba, terrorismo. Ali nos Cobaias, além de serem grandes músicos, tem essa grande banda, nós temos uma participação direta na Vortex. Meu primeiro trabalho de carteira assinado na vida foi na Vortex. Nós assinava carteira? Eu era um vagabundo e tinha uma carteira assinada pela Vortex. E quem é que assinava lá com o teu patrão, a Lully? Não sei, mas eu quero descobrir para processar. Eu saía da PUC, eu estudava de manhã e abria o bar junto com o Heron, só que o Heron já deixava tudo, né, certinho, a lista, né? A grana, a lista dos devedores. Dos devedores não, da entrega de bebidas, né? Era eu que recebia os caminhões lá com cerveja, refri, e só que eu bebia acho que 3 vezes mais do que eu recebia, né? Então, cara, uma coisa que é legal de lembrar, cara, que nessa época da Vortex, vocês lembram que a inflação era de 3% ao dia? Eu imprimia todas as noites, quando fechava o bar, eu imprimia a nova lista de preços dos outros. Era o remarcador maluco. O que eu mais ouvia no balcão era: quanto está a cerveja hoje? Exato. E nós fizemos um show não na Vortex, mas no Ocidente, que o nome era Hiperinfla Show. Em homenagem ao momento econômico, etc. Bom, enfim. O Zico, tu andava lá no bar? Eu vendia sanduíche lá pro bar também. Tu vendia sanduíche? Fazia sanduíche, entregava lá de tardezinha e à noite o pessoal comia. E dava um dinheirinho? Dava. Bebia cervejas lá tranquilo. Cláudio, qual era a tua função no bar? Olha, eu botava cerveja para gelar quando eu chegava. claro. Às vezes recebia cerveja. Gravava também. Então, mas o salário também era todo de cerveja. Era bom, pois é. o meu era em conhaque. Eu era uma das donas da Vortex junto com 4 outros, né? Gerbasi, Cláudio, Heron e Vander. E todos eram totalmente anarquistas, porque nós vínhamos da banda Os Replicantes, que era uma banda anarquista. Então tudo funcionava no bar Vortex ao acaso, né? Ninguém mandava em ninguém, não se mandava nem nos 2 funcionários que nós tínhamos, que era o Kleber e a Vera Costa. Então tudo acontecia como devia acontecer, a gente discutia pouquinho sobre os assuntos, também não se brigava, porque nos Replicantes a gente não brigava e na Vortex também não se brigava, mas essa anarquia levou com que as pessoas, os nossos amigos, frequentavam o bar o tempo todo e se eles não tinham dinheiro para pagar a conta, eles não pagavam. Então essa nossa conta, ao fiado, né, nós tínhamos 70 pessoas que estavam devendo num determinado momento para a conta do bar. Além da bebedeira generalizada, todas as noites tinha churrasco, então eu estava sempre com aquele cheiro de carne que eu detestava desde criança. Aí teve um dia que me serviram um prato, eu nunca esqueço. Eu olhei aquela carne e eu disse, nunca mais eu vou comer isso. E aí eu fiquei vegetariana na Vortex, né?
Luciana Tomasi, que já deu um depoimento lá falando que o bar era extremamente anarquista e cada um fazia exatamente o que queria, ninguém mandava em ninguém. Vocês confirmam? Confirmo. Entre os clientes ou entre os sócios? Entre os sócios. Eu acho que sim, né? Não, havia uma certa organização, rodízio de funções, etc. Organização sim, mas não tinha quem era o chefe, quem mandava em alguém. Todo mundo. Eram 5 sócios. Nós nos revezava durante 5 dias, né? E um dia sobrava geralmente para mim, porque eu morava lá, né? Então, assim, eu tive que abrir estúdio lá para os Cascaveletes várias vezes, porque o sócio encarregado não ia, entendeu? Aí tinha que abrir o morador, o zelador da casa. É porque a gente abria sábado de manhã, né? Geralmente os Cascaveletes ensaiavam lá. E aí o Flávio, por exemplo, não cantava, ou cantava menos, né? Para não desgastar a voz, né? Os meus sócios queridos tomavam um porre na sexta-feira de noite e não iam lá abrir o estúdio para os Cascaveletes. Então, como eu morava lá, eu tinha que sair da minha cama, abrir a porta do estúdio para os guris voltar para a cama, entendeu? Mas aí era bom porque eram os Cascaveletes, né? Dava para curtir o ensaio. Uma coisa que eu mais fazia, que eu lembrei agora, era chegar de manhã e passar Feiticeira. Enquanto alguns clientes... Da noite anterior, né? Tu passava Feiticeira. Passava Feiticeira. Enquanto, esperando alguns clientes, uma turma de punk que chegava nos sábados ali, ficava esperando abrir para entrar, né? Isso já tudo aquilo que eu tinha limpado. Assim, eles levavam comida, assim, aí faziam para ver os vídeos, né? Sem falar nos caras que iam na lojinha para dar em cima da Neca e da Vera, né? Ficava o dia inteiro batendo papo com a Neca e a Vera, não compravam nada. E ficava ali o dia inteiro lá. Só na lábia. Só na lábia. A Vortex surgiu na minha vida foi antes de realmente ter um espaço físico. E eu passei a frequentar porque eu morava na Dona Leonor, que era um caminho assim de 5 minutos, nem isso. E a minha irmã, que era a frequentadora assídua, que era da 3D, né? Junto com a Neca, a Vera e a Polaca. Ela não tinha guitarra, eu dei a guitarra para ela. Segurei a onda com o Coroa, porque ele não achava que aquilo era horrível. Não achava que era um bom ambiente. Aí eu dei a guitarra, dei um amplificador com o negócio, ela começou a tocar e o pai mandou ela para Palestrina aprender a tocar. Porque não era para tocar barulho, tinha que aprender a tocar e aí sim, podia fazer o que quisesse. Tá, e tu curtiu os shows lá também? Todos, quase todos. Eu me lembro quando assisti a 3D, o Justa Causa, e depois a 3D saiu a fita, super emocionado, tipo, 3D. E aí, minha irmã, né, tocando. Mas era cotidiano estar lá. Não era só as bandas locais, tinha o Violent Femmes, eu nunca ouvi falar, conheci lá. Um clipe horrível, assim, uma imagem horrível, mas era Violent Femmes, era uma coisa diferente. E entre outras coisas que eu conhecia. TV, né? A gente gravava tudo da TV. Sim, eu não conhecia nada, GBH, essas coisas, nada. Não era uma... Eu era meio velharia, assim, do rock, LED. Né? Show com os famosos cobaias, esses rapazes aqui, e que estiveram acompanhados de Júlio Reni e Expresso Oriente num show em Alvorada, produzido pelo Bolonha, que está aqui. Tá, e essa mentira aqui, que é apenas 10 quilômetros de Porto Alegre. Era 17, tu botou 10, porque os punks aí talvez fossem, é isso? Não sabia a informação correta. Não sabia a informação correta. De novo, então. Procurando por você, não vai embora, não vai embora. Sonhei
noite toda com você. Não vai embora, não vai embora. Eu penso em você o tempo todo. Não vai embora, não vai embora. Porque eu te quero todo dia, te quero toda hora. Não vai embora. Sem teus beijos eu não sou ninguém, mas com os beijos dela eu me sinto bem. Sem teus beijos eu não sou ninguém, mas com os beijos dela eu me sinto bem. Eu não sou ninguém, mas com os beijos dela eu me sinto bem. Sem teus beijos eu não sou ninguém, mas com os beijos dela eu me sinto bem. Passei o dia inteiro procurando por você. Não vai embora, não vai embora. Sou eu a noite toda com você. Não vai embora, não vai embora. Eu penso em você o tempo todo. Não vai embora, não vai embora, porque eu te quero todo dia, te quero toda hora. Não vai embora. Sem teus beijos eu não sou ninguém, mas com os beijos dela eu me sinto bem. Sem teus beijos eu não sou ninguém, mas com os beijos dela eu me sinto bem. Cada vez saiu com uma versão diferente. Mas esse Em 86, num show do comercial no Sarandi, aí eu fui pela primeira vez saber o que é hold. Aí eu cheguei para um cara lá que estava arrumando equipamento no final do show. Disse, cara, como é que eu faço para contratar essa banda? Eu nunca tinha sido produtor, nunca tinha feito um show. Eu disse, tem uma menina lá, Mônica Tomasi, lá na Copa, lá de cabeça. Luciana Tomasi. Não, Mônica Schmidt. Mônica Schmidt. Lá na Copa, lá, tu vai lá e fala com ela. Aí eu contratei, levei na minha cidade lá e deu 900 pagantes, enchi os bolsos de dinheiro. Cara, tu ganha. Primeiro show que tu fez, foi incrível. Ia para os shows com vocês de ônibus e ali eu tive minha aula de produção, né? Porque a Vortex funcionava o escritório dos replicantes, né? E ali eu aprendi até hoje. Eu tenho uma profissão, eu sou coordenador no Espaço Cultural em Alvorada, convidado pelo prefeito lá por causa dessa profissão de produção que eu aprendi, tive aula lá com a produção dos replicantes. E aí, Bolonha? E aí tu ia na Vortex lá, via vídeos? E aí a gente ia, pegava o Alvoradão lá, na 48, ia até a Farrapos, e da Farrapos ia caminhando até... Lá tinha uma certa produção, o cara ensaiava lá, daqui a pouco estava fazendo um show, saía na 0 hora, saía no Correio. E eu, como não tinha banda, eu aprendi ao lado de produção. Em 87 eu fiz um festival de rock, esse aqui, o Rock no Parque, com várias bandas que tocavam na Vortex, os Cobaias, o Gaddafi do Heron e do Vander Wildner. Tu lembra desse show, Heron? 1987, Rock no Parque, o primeiro evento musical da minha cidade lá. E foi amplamente divulgado, na época o grande lance aí nas rádios FMs, né? E eu tive em todas de Porto Alegre. 20 bandas numa cidade que nunca teve um show. Primeiro show na Praça Pública. Foi tu que produziu, total. Fevereiro de 87. E eles se comportaram bem? Tocaram, agradaram. Agradaram? Até que tocou Pupilas Dilatadas e choveu e aí molhou a mesa, mas teve que parar. Aí o Mandela e companhia ali do Oswaldo quebraram o palco, veio a brigada, a cavalo e terminou o show. A Canis, né, que era essa boxer que nós tínhamos, ela me salvou 2 vezes de ser assaltado ali, depois que o bar tinha fechado, né? Tava eu e a Juliana, que era minha namorada na época, o estúdio já tinha fechado, o bar não tinha ninguém, só que a porta estava aberta ainda, né? E aí a gente soltava a Canis, e numa dessas um cara estava quase lá dentro da Vortex e a Canis se botou no cara e o cara saiu correndo, pulou o muro, né? E ainda disse assim, prende esse cachorro. Eu digo, cara, aprendeu o cachorro, tu que não tem que entrar aqui, né? Ninguém te convidou. A banda tinha nitidamente o objetivo de conquistar
Fãs pelo visual, né? Olha só. Olha aqui. Não, seguinte. Que simpatia. Modelos, olha aqui. Não, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, o Kleber continua o mesmo. O Kleber não mudou nada. Não, melhorei o figurino, pelo menos. Cara, qual é a inspiração daquele figurino, cara? Cara, não faço a menor ideia. Eu tô com meu namorado nisso, bota isso que vai ficar legal, e tu acreditou e foi. Não, mas nessa foto, desse pós-ensaio, né? Eu tava com o pé quebrado que eu tinha caído de moto, mas eu não deixei de ensaiar. Tô urrando de dor, né? Depois fui pro hospital, engessei e fiz o show no Ocidente com gesso escrito Cobaias, né? E a polaca ficava indignada das camisetas que eu usava, né? Sempre era propaganda de posto de gasolina, de açougue. Ela falava, porra, né? Se é assim, não vai dar certo, né? Nunca. O que vocês lembram do estúdio lá, cara? Equipamento, bateria... Mas o estúdio não era muito bom, né? Porque assim, o ar-condicionado ele não funcionava só de vez em quando, porque o ar-condicionado era pagando na casa. Mas seguido as bandas reclamavam que não queriam pagar, os cascaveletes, então eu assim, tocava meia hora e parava, saiu todo mundo suado. Aí iam lá tomar aquela cerveja bem quente. Mas era legal. Me corrija se eu estiver errado. Agora era punk também. Era o início do videoclipe, né? Sim. E, pô, tu de repente te vê ali na imagem, tocando e tal, já era uma grande coisa, um grande avanço, né? Claro. Era um estímulo poder total gravar para um estúdio em áudio já era uma coisa, né? Tu tem um VHS vocês tocando. A gente queria ter um estúdio que a gente pudesse ensaiar e ao mesmo tempo pudesse alugar, né, para as outras pessoas, porque antes nós ensaiava onde a gente morava, né? E eu me lembro que foi um conceito. Eu acho que essas coisas de gravar os shows, isso aí pintou depois. Eu não me lembro se já desde o início a gente já tinha essa ideia, né? Mas acho que a ideia de gravar umas fitas a gente já tinha, eu acho, né? Das fitas que nós lançamos lá, dos trabalhos que não dos replicantes, o que tu mais gosta, o que tu mais curtia na época? Basicamente eu tinha o RTN, que era uma banda legal, né? Eu curtia muito aquela Verdros, pra mim foi uma das melhores bandas, assim, que tocaram lá, da 3D, e várias bandas legais lá, né, cara? Os Obsoletos, que eu fui me lembrar decupando as fitas lá, depois até falei com o Frank lá no estúdio ali, eu digo, vi uns shows de vocês na Vortex, eu nem me lembrava lá. O guitarrista que tocava nessa banda aí apareceu lá um dia. E eu me lembrei dele porque eu tinha visto ele 30 anos atrás nas fitinhas das VHS da Vortex lá decupando, né? Só não me lembraria quem era o cara, assim. Eu curtia principalmente a questão da dinâmica da história. Não existia no mundo, e eu já viajava um monte nessa época, um lugar que tivesse uma banda tocando, uma banda jovem, com músicas que tinham sido recém-feitas, algumas naquela semana, e ao mesmo tempo a audiência pudesse assistir em loco aquela música sendo feita, aquela arte sendo apresentada. Era catártico, era uma coisa assim que não tinha explicação, por isso que era tão inovador. Não existia nenhum lugar no mundo, nós fazíamos shows para cima e para baixo, que fizesse uma transmissão simultânea de vídeos enquanto a banda tocava ou ensaiava ou fazia o dia do show, do ensaio da banda. Isso era louquíssimo, era muito além do seu tempo, né? Muito à frente do seu tempo a Vortex, isso que diferenciava. E, se não me engano, produzir o show também, né? À noite, fazer uma divulgação. Gente na frente, na Protásio. O show da Graforreia, que foi o único que foi lá fora, né? Foi na frente ali. A gente botou um telão na calçada não, no pátio ali na frente. Cara, não cabia mais uma pessoa lá dentro, nem no pátio, nem na casa. E a lenda é que durou 6 horas o show. Os caras me falaram, durou 6 horas, não pode ser, cara. A Graforreia? É. Não duvido. Repertório eles tinham, né? Eu lembrei uma coisa também, estava falando mal do ar-condicionado, mas também as pessoas, tipo Cascaveletes, a Graforreia, também eles botavam 30 dentro do estúdio para assistir. E o ar-condicionado era praticamente um instrumento, né? Porque o barulho fazia... Não, e vazava, o som do estúdio vazava pelo ar-condicionado, os vizinhos reclamavam.
6 milhões e meio de habitantes e muito pouco são os mutantes. Uma bomba para cada região e ninguém pra te dar a mão. Destrua a sociedade, mas não sua amizade. Destrua a sociedade, mas não sua amizade. De habitantes e muito poucos são os mutantes. Uma bomba para cada região e ninguém pra te dar a mão. Destrua a sociedade, mas não sua amizade. Destrua a sociedade, mas não sua amizade. Enfim, a amizade que se dura por todos esses anos, né? Que fala, é a nossa primeira música. Essa é a primeira música. O que tu achou de voltar pra cá e tocar com eles de novo, etc? Foi muito legal. Não imaginava, né, que depois de tanto tempo a simbiose entre a gente ia continuar tão forte, porque afinal de contas, né, cada um foi para uma trilha, né, um caminho, mas parece que foi o que o Kleber falou ontem, né? Parece que foi ontem que a gente fez o último ensaio. Mas essa história desse reencontro assim foi muito legal, porque eu até raramente faço um post, mas hoje eu fiz assim agradecendo vocês e esses caras eu aqui. Vi, muito emocionado. Pela nossa, muito romântico. porque cara, que legal isso assim, da gente se reencontrar. E é exatamente isso, parece que a gente se reencontrou hoje e parece que foi ontem assim, porque a Vortex era isso, assim, era um ponto de encontro de todos, né? E dali surgiram várias bandas, várias histórias. E aí ontem a gente fica, cada um vai para um lado, toca e tal, e faz a sua vida. E aí quando a gente volta a tocar, parece que foi ontem. E esse tempo de Vortex. Parece que a gente estava ensaiando no estúdio da Vortex com um equipamento um pouquinho melhor, é claro, né? E os mesmos problemas, né? E os mesmos problemas. E as letras... Não, e é isso, as letras completamente atuais, cara, sabe? O mundo da Vortex e as letras completamente atuais. Tudo que falava, isso acontece com os cobaias, com os replicantes também, porque tudo que a gente criticava no momento, a gente continua criticando e o mundo continua igual, e é isso que nos move, né? Isso aí tá sendo muito legal, assim. Uma prova que o rock não muda nada, né? Não adianta a gente protestar. Muda, só nos empobrece. Muda sim, cara. Não muda o mundo, mas muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo, essa é velha.